Boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo. Agradecimento especial a Heraldo e às moças, Tereza, como? Rita e Elisa. Foi lindo, tá? Acho que eu já posso ir para casa, tá? Vocês já fizeram o trabalho todo. Mas fato é que fomos convidados para falar aqui hoje e escolhemos como tema para essa exposição pensamento e vontade. Pois bem, a humanidade sofre desgraçadamente, dada tantas incertezas que carrega consigo. Não são poucas as incertezas que o homem tem. A começar por Deus. Olha que até hoje, em pleno século XXI, nós ainda acreditamos em Deus. Nós estamos na fase de acreditar em Deus. Max Planck, o pai da física quântica, disse que quanto mais o homem se aproximar da ciência, mais cedo ele tomará consciência de Deus. Quanto mais ele estiver voltado para a religiosidade, mais ele demorará a entender Deus. Por quê? O Deus que nos foi passado, nos foi apresentado, é um Deus que tem forma, um Deus antropomórfico, um Deus que se assemelha muito mais a nós do que nós a ele. Não fomos nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e sim Deus que foi criado à nossa imagem e semelhança. Nós fizemos um Deus de, de cajado, um velhinho sentado, né? E vamos por aí afora. E Kardec, então, surge para nos trazer, para nos colocar luz sobre uma série de temas, sobre uma série de questões que eram dogmas que nos mantinham, que nos mantêm ainda atrasados. Um deles é exatamente esse daí, e Kardec pergunta na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, indaga na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? E veja que ele não pergunta o que é Deus ou quem é Deus. Ele pergunta que é Deus. Porque ele não queria criar forma nem coisificar Deus. Ele queria entender que era Deus. E tem como resposta inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E na pergunta número 10 do Livro dos Vídeos, vamos entender também que Kardec deixa claro, através dos Espíritos de Verdade, que nós não temos condições de compreender Deus ainda. Daí surgir as nossas incertezas. A pergunta é a seguinte: pode o homem compreender Deus? E a resposta é a seguinte: não. Falta-lhe sentido para isso, falta-lhe faculdade para isso. Mas hoje, com Kardec, nós já sabemos. Se nós não conhecemos, não sabemos que é Deus, nós já sabemos que Deus não poderia ter para ser Deus. Se ele não for todo bondade, todo justiça, onipotente, onipresente, imaterial, se ele não tiver esses atributos todos, ele deixa de ser Deus. Então já deixamos de mistificar, deixamos de criar uma forma para Deus e começamos a entender Deus com um pouquinho mais de profundidade, mas ainda muito longe de compreender Deus. Veja só que nós ousamos querer entender Deus, e na pergunta número 11 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar ao Livro dos Espíritos de Verdade, se um dia o homem compreenderá Deus. A resposta é a seguinte: sim, não só compreenderá, como o verá. Ficar alegre, né? Vai ver Deus, você vai ver Deus. À medida que você for se desmaterializando, à medida que nós formos nos desmaterializando. Ou seja, à medida que nós estivermos livres da matéria, um dia vamos compreender Deus e ver Deus. Ver e compreender. Mas até lá vai demorar. Para isso, é necessário que a gente tenha certeza do que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra. A maioria de nós pensamos que estamos aqui para buscar a felicidade.
E a pergunta número 20 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos Espíritos de verdade: pode o homem ser feliz no planeta Terra? E qual é a resposta? Não, não. Este mundo lhe foi dado como expiação e prova. E por que nós buscamos tanta felicidade aqui? Porque nós não entendemos o sentido da nossa vida, exatamente o que nós viemos fazer aqui no planeta Terra, ainda. Então, ficamos buscando um subterfúgio, ficamos buscando alguma coisa, querendo a felicidade onde ela não está. Se no livro dos Espíritos diz que a felicidade não está, nós vamos encontrar o Eclesiastes dizendo: a felicidade não é desse mundo. Jesus dizendo: meu reino ainda não é deste mundo, mas nós queremos a felicidade. Como? Porque, de fato, nós estamos aqui exatamente para aprender, aprender. E temos todos os elementos que necessitamos para evoluir. Cada um de nós recebemos tudo que precisamos para evoluir. Desde a mais minúscula célula até o corpo formado, tem os elementos que precisamos para evoluir. Vai o Eldair, que não vai me deixar mentir sozinho. A fagocitose, por exemplo, é um processo que a célula expulsa do organismo aquilo que não é bom para o corpo. Mas só que assim como nós insistimos em beber, em fumar, em comer demais, em fazer coisa que não é preciso, ela acaba também, a célula acaba viciando e tomando prazer em fazer aquilo. Assim também é o espírito. O espírito também sabe, tem dentro de si, está lá na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, a consciência que nos diz o que nós não podemos fazer, o que nós precisamos para ser felizes ou ser feliz tanto quanto é possível, como diz a pergunta 922. O homem não pode atingir a felicidade total aqui, mas ele pode caminhar com uma certa felicidade, tanto quanto ele conseguir. E para ele conseguir, é necessário que ele entenda uma série de coisas. E nós estamos aqui para aprender. Por que nós viemos aqui para aprender? Porque Jesus já dizia: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós temos informação que Jesus, hoje, já não é o diretor só do planeta Terra, mas Jesus está também governando a galáxia, né? Porque falta trabalhador para fazer o trabalho que está para ser feito. E nós aqui, enquanto espíritos, estamos aqui nos preparando para governar planetas, governar galáxias. E foi Jesus que disse isso. Quando perguntaram para ele, quando ele fazia muitas curas, e perguntaram: como é que você pode fazer tantas curas? Olha, homens de pouca fé, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. E no livro A Caminho da Luz, Emmanuel vem dizer que Jesus é o governador da Terra, fabricou a Terra para nós. Se ele fabricou a Terra e disse que nós podemos fazer muito mais coisas, é sinal que é nossa responsabilidade também, tá, Heraldo? Um dia você vai ter que criar planetas para abrigar. O irmão é a lei da retribuição. Alguns milhões de anos, não sei quanto tempo. Aí é um problema que eu vou deixar para sua conta, né? Mas a verdade é que você vai ter que fazer isso. Nós estamos aqui para fazer isso. Não é para buscar felicidade, não é para ficar rico, não é para ficar pobre, não é para sofrer, não é para nada disso. É para aprender. Aprendemos a dominar o nosso corpo físico, mais ou menos, né? E depois vamos aprendendo outras coisas, vamos aprendendo a conviver e desenvolver esse aprendizado que um dia nos será útil na formação do planeta Terra. E uma das coisas que nós temos muita dúvida é exatamente acerca do pensamento e da vontade. Sabe você o que é o pensamento? Sabe você o que é a vontade? Veja que nós não estamos falando aqui do pensamento de Freud, do pensamento de Kardec, do pensamento de tantos pensadores, de Sócrates, de Platão. Estamos falando do pensamento enquanto alguma coisa. O que é o pensamento? Que é o pensamento? O que seria o pensamento?
É o problema do cara que está no meio aqui, né? Que é o pensamento? A pergunta 27 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o Espírito de Verdade acerca da Trindade Universal. Se existiria uma Trindade Universal no planeta? E a resposta: tem sim. A Trindade Universal é Deus. Eu voltei. Deus é uma forma que nós criamos de Deus. Isso é da minha imperfeição, da minha imperfeição não, dos meus vícios ainda, porque ninguém é imperfeito, não tem espírito imperfeito. Se a gente admitir que tem um espírito imperfeito, é admitir que Deus tenha feito alguma coisa imperfeita. O imperfeito, de fato, é viciado, o espírito é viciado, ele está viciado em pensar mal, em pensar coisas ruins, em fazer coisas ruins. Mas imperfeito ele não é. Deus, teríamos o espírito e teríamos a matéria. Essa é a Trindade Universal. Deus, Espírito e matéria. Então vamos aqui concluir. O que seria o pensamento? O pensamento é Deus? Hã? O pensamento é Deus? O pensamento é espírito? Não é espírito, porque na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, Kardec está lá tendo como resposta que o espírito é o princípio inteligente do universo. Tá? E depois, também na pergunta 88 do Livro dos Espíritos, vamos encontrar Kardec querendo saber um pouco mais acerca do que seria o espírito, do que seríamos nós, porque nós temos muita dúvida acerca de nós mesmos. Às vezes nós estamos aqui fazendo palestra ou falando acerca de espiritismo, de espírito, mas nós esquecemos que estamos falando de nós mesmos. Estamos falando de espírito, mas estamos falando de espírito é o outro, aquele que está desencarnado, aquela coisa toda. E a única diferença da gente para o espírito desencarnado está na pergunta 134 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: que é a alma? A alma é o espírito encarnado. Tá? A única diferença que tem é isso. Tá? Então, se o espírito não é Deus, se o pensamento não é Deus, se o pensamento não é espírito, o pensamento só pode ser matéria, que é a Trindade Universal. O pensamento só pode ser matéria. E a vontade? A vontade é Deus? A vontade é espírito? Também não. A vontade só pode ser matéria também. Aí, fora necessário que a gente entendesse que muitos ensinamentos de Jesus, porque quando Jesus chega ao planeta Terra, a única coisa nova que ele trouxe foi amai os vossos inimigos. Porque até então a gente tinha aprendido que o correto era amar o amigo e odiar o inimigo. Jesus traz uma notícia nova, que nós deveríamos amar os nossos inimigos. O restante dos ensinamentos de Jesus é toda baseada nas escrituras antigas. Tanto que ele fala assim: o que está escrito na lei? Quando ele caminha sobre as águas e os discípulos ficam todo mundo apavorado, e ele fala: homens de pouca fé. Não está escrito na lei. O que está escrito na lei? Não está escrito na lei que vós sois deuses? Ele não inventou o ensinamento. Ele trouxe aquele ensinamento às claras. Aqui, ele nos mostra, com um exemplo muito claro, aprendeste o que foi dito aos antigos. Não ele dizendo de novo, ele não está inventando nada. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo: aquele que houver olhado uma mulher com um mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com a mesma. Mateus 5, 27, 28. Olha bem, na nossa estreiteza de pensamento, colocamos logo em seguida: olha, isso aqui está falando de sexo, que é o nosso maior problema, um dos nossos maiores problemas.
Mas esquecemos que Jesus está querendo mostrar aí quanto é importante o pensamento, quanto é importante o pensar. Portanto, mulheres, não fiquem tão alegrinhas aí, porque não é só o homem que olhar com má vontade, com mau desejo, não, tá? Qualquer um olhar com mau desejo para com ele. E isso é uma coisa tão clara que acontece, que às vezes muitos encontros que começam aqui na Terra vão durante os encontros nossos no dia a dia. Aí eu passei, olhei para ela, ela olhou para mim, e aí tem aquela troca de olhar cheia de malícias, e depois, durante o sono, nós vamos nos encontrar à noite. Vamos nos encontrar para trocar as energias deletérias, e com certeza nós estamos cheios delas. E Jesus ele já vem mostrar que esse pensamento é capaz de conduzir a isso. Então, o pensamento é uma coisa muito forte, e nós sabemos muito pouco sobre o pensamento. Temos aprendido através de alguns autores que o pensamento é uma manifestação inteligente que está impregnada das qualidades daquele que gerou. O pensamento e a vontade. A vontade também é uma manifestação que está impregnada daquele que gerou, das características daquele que gerou. Tem um indivíduo que não tem vontade, não tem força de vontade, não tem, nós chamamos de força de vontade, mas ele não tem vontade. Qualquer coisa para ele serve. Ele não se impõe diante das dificuldades, não se impõe diante de qualquer coisa que ele tem que enfrentar, porque falta de vontade. Ainda ele, como espírito, não adquiriu essa capacidade de gerar essa energia, tá? Que movimenta o pensamento para construir aquilo que nós desejamos. Aquilo que nós desejamos. E conhecer sobre o pensamento é valorizar sobremaneira o eu. O que nós conhecemos de pensamento? Hoje, a ciência começa a adentrar ao campo do estudo do pensamento. E as religiões, fora o espiritismo, se afastam do estudo do pensamento. Quer usar o pensamento só naquele sentido, eu tenho que ter fé. Mas eu tenho que ter fé em quê? Baseado em quê que eu vou ter fé? Por que eu vou ter fé? Mas é aquela fé dogmática. E tem muitos espíritos que, através das encarnações, veio construindo saberes que têm realmente fé. E não é fé dogmática, é fé verdadeira. Mas são espíritos que já são mais amadurecidos e construíram essa fé, tá? E usa através do pensamento. E esse espírito conhece um pouco mais sobre o pensamento e usa no dia a dia. Olha quantas pessoas que a gente conhece que dizem, eu não posso, eu não consigo. Quantas pessoas que a gente conhece que diz isso? E a pergunta 909 do Livro dos Espíritos está lá, vale para essa situação. Está lá escrito lá, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, pode o homem vencer as suas limitações com um pouquinho de esforço? Com esforço pode o homem vencer as suas limitações? Pode, com pouquíssimo esforço. Ah, como vós não fazeis esforço. Está escrito textualmente assim. Ah, como vós não fazeis esforço. Por quê? O pensamento ainda aquela não tem aquela construção sólida para se manter naquilo que ele acredita, naquilo que ele precisa crer, naquilo que ele tenha convicção. Aí fica, muitas vezes as pessoas deixam o espiritismo exatamente porque o espiritismo quer ensinar a pensar, quer ensinar a ter fé, mas ele quer ter fé de acordo com a conveniência dele. Eu já tive a situação de encontrar com uma moça que ela deixou o espiritismo porque era médium e queria para uma religião que tirasse a mediunidade dela. O que eu podia dizer para ela, olha, não tenho bola de cristal, não dá para fazer milagre, tá?
Albino Teixeira, então, inclusive, escreve um texto sobre isso, dizendo que tudo que nós imaginamos, tudo que nós pensamos é a criação que vem de dentro da gente. Nós é que vamos criar isso, nós é que vamos nos melhorar. Não é o outro que vai se melhorar, melhorar a gente. O pensamento e a vontade é também as duas, mas primeiro o pensamento é a expressão mais palpável do espírito. Se você quiser entender o espírito, vamos lá na pergunta 88 de novo, que Kardec perguntou ao espírito, ao pensamento, aos espíritos de verdade. Para a gente saber mais ou menos o que nós somos, o que é o espírito, primeiro ele pergunta assim: o espírito é alguma coisa? Tem hora que a gente fica na dúvida, né? Nós somos alguma coisa? E o Kardec pergunta isso aos espíritos de verdade. O espírito é alguma coisa? Aí ele diz: para vocês, não. Para nós, sim. Aí Kardec insiste, mas diz para a gente ficar melhor, entender um pouquinho melhor, o que seria o espírito? E então o espírito de verdade dá essa resposta. Olha, o espírito, se quiser, na vossa linguagem, para vocês entenderem, com o vosso vocabulário, é uma centelha que vai do opaco ao rubi, de acordo com a sua evolução. Quanto mais perto do rubi, quanto mais brilhar, mais adiantado. Quanto mais opaco, mais atrasado. Eu estou vendo aqui que tem muito espírito evoluído, está brilhando de lá para cá, está sentindo no olho, muito brilho. Então, o pensamento é considerado a expressão mais palpável do espírito, porque tudo que nós vamos fazer, primeiro nós pensamos. Primeiro o espírito pensa. Em pensar, em criar o pensamento, ele transforma esse pensamento dele, esse sentimento dele em matéria. A partir dessa matéria, essa matéria é quintessenciada, é trabalhada e vai transformando, vai virando formas. E aí, e não haverá outra coisa onde o homem seja mais livre do que no pensamento. A pergunta 833 do Livro dos Espíritos diz que ninguém pode impedir a pessoa de ser livre através do pensamento. Eu posso até falar com você para você não pensar uma coisa, e você falar comigo, eu não estou pensando. Mas não dá para te mandar. Todo mundo é livre através do pensamento. É, mas continuando, o pensamento tem forma. Aí que quando nós pensamos para uma coisa pela primeira vez, eu desejo fazer uma coisa. O Eldair, quando começou a fazer a fábrica de vinho, está ainda com a fábrica de vinho ainda, primeiro ele pensou, suco, suco. Primeiro ele pensou, como eu vou fazer? Como eu vou fazer? Ele não pegou, foi fazendo. Aquilo foi amadurecendo na cabeça dele, foi amadurecendo. Ele conversaram com a Mariluz, foram conversando, aquilo foi crescendo. Daí um bocadinho, aquilo criou forma. Aquilo criou forma de tal maneira que, se não fosse do jeito que está lá hoje, vocês desmanchariam e faria de novo. Tá? Tem um caso aqui de um rapaz. Esse rapaz tinha mais ou menos uns 14 anos. Porque, como nós vemos aqui esse pensamento como elemento plasmador, primeiro ele plasma todas as nossas vontades, através da nossa força, através do pensamento que nós emitimos, que é do que nós queremos. Mas é preciso que esse pensamento seja forte, que eu tenha força para manter esse pensamento. Então, esse rapaz, ele não tinha namorada, não tinha emprego, estava estudando ainda, e ele decidiu que queria casar e queria ter uma casa mais ou menos igual àquela que ele está pensando ali. Mas como? Eu não tenho namorada, não tenho casa, não tenho emprego, não tenho nada, 14 anos. E ele começou a alimentar aquele pensamento. Eis que o tempo passou. Esse rapaz conseguiu o emprego, conseguiu a namorada, né? Conseguiu
arrumar arquiteto, engenheiros para desenhar a casa dele do jeito que ele queria e fizeram a casa. No dia que a casa estava pronta, ele entrou na casa, chegou num local, tinha uma coisa que não estava do jeito que ele havia plasmado no pensamento. Ele falou assim: não foi desse jeito que eu pensei, quebra e vamos fazer assim. Isso acontece muitas vezes conosco. Quantas vezes nós estamos reformando as nossas casas? Porque quando nós plasmamos o nosso pensamento, nós não fizemos do jeito que nós plasmamos. Não gostam disso muito. É, esses caras pensam errado, depois ficam mandando a gente desmanchar, né? Mas é isso. Então, o pensamento plasma tudo. E esse pensamento tem força. E sem força, esse pensamento não vale nada. Agora, por quê? O que, que vai imprimir força nesse pensamento? É exatamente a vontade. Sem vontade, o pensamento não tem força. Sem vontade, o pensamento não tem força. Então, a gente começa a ver que o pensamento é algo muito mais profundo do que o que a gente fica imaginando do pensamento. Às vezes eu digo assim: eu só pensei, desejei mal para aquela pessoa, mas só pensei. Só pensou, e é pouco, né? Eu pensei, e às vezes esse pensamento meu vai encontrar alguém no plano, no mundo espiritual, que vai captar essas energias através da lei de afinidade e vão construir coisas, inclusive coisas ruins. Alguém que está, por exemplo, para assassinar uma pessoa que você não gosta. Tem um sujeito que está para assassinar ali. E tem um monte de espírito obsessor incentivando o cara a assassinar. Aí vem o seu pensamento ali, mas está faltando um pouquinho de força no pensamento para aquele cara assassinar. Aí vem você com o seu pensamento e deseja o mal para aquela pessoa. Aquela forcinha que faltava, o cara vai lá e atira. Aí eu chego no plano espiritual depois e falo assim, e grito assim: assassino, assassino, como falaram com o André Luiz. Suicida, suicida. E eu falar assassino porque eu nunca assassinei ninguém. Aí vão me lembrar. Você lembra aquele dia, assim, que você pensou mal de fulano, que você desejou mal para fulano? Aquele dia tinha um grupo que estava planejando fazer o mal contra aquele grupo e usaram as energias que você dispensou em favor para completar o trabalho que eles estavam fazendo. Então, o nosso pensamento é muita coisa. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver lá o que é a prece. A prece é a invocação que fazemos através do pensamento a outrem. Não é através da palavra, é através do pensamento. A palavra que nós usamos só presta para atender às nossas necessidades. O que vai nos ligar com quem nos dirigimos é o pensamento. Essa é a prece. Só que nem sempre fazemos prece pedindo coisas boas. Às vezes nós fazemos prece pedindo coisa ruim. Aí eu perdoo, mas entrego para Deus. O cara é tão covarde que ele perdoa, mas deixa que Deus vingue para ele. Chama Deus para vingar, tá? Aí eu perdoo, mas o mundo acerta. Então eu não perdoei, né? Isso são preces que nós fazemos, porque eu estou enviando o quê? Pensamentos. E esse pensamento vai encontrar aqueles que vão fazer aquilo que a gente não quer, tá? E esse pensamento tem, se ele tiver, quanto mais força ele tiver, mais capacidade de fazer o bem ou fazer o mal, ele tem. E depende da vontade que cada um já conseguiu aquinhoar. Essa vontade, segundo a Joana de Anjos, nós vamos encontrar na construção dos arquétipos que o espírito vai construindo consigo. Tá? Através do tempo, Freud fala dos arquétipos, Jung vem estuda, separa os arquétipos, e Joana de Anjos vem falar que o arquétipo, de fato, ele acompanha toda a vida do espírito.
o espírito vivendo as diversas experiências que ele está vivendo, ele está desenvolvendo os arquétipos dele. Daí, tem indivíduo que passa encarnações e mais encarnações sendo político. Ele sai depois para outro meio, mas não deixa de ser político de jeito nenhum. Tem mãe e filhas que não conseguem uma viver sem a outra porque se amam. Mas se ficar perto um do outro, dá problema. Por quê? A mãe não concorda, a mãe não concorda com o jeito, com o arquétipo da filha, e a filha não concorda com o jeito que a mãe criou o arquétipo dela de ser mãe. Ela não concorda com o jeito que a mãe é mãe, mas a mãe desenvolveu o arquétipo daquele jeito. E ela vai ser daquele jeito. E a filha não concorda. Eu tenho o caso, por exemplo, da minha filha, minha esposa, que elas não ficam um dia sem se falarem. Mas chega em casa, é 2 horas, 2 horas, eu estou exagerando. 2 horas já estão lá se retando. Porque uma adora a outra, mas não consegue aceitar o tipo de mãe que a minha esposa é, e a minha esposa não consegue ajeitar o tipo de filha que você tem que. Ah, filho, você tem que mudar nisso. Mãe, você tem que mudar nisso, e vira aquela coisa. Tá? Então, esses arquétipos vão sendo construídos através do tempo. E esse arquétipo de vontade e de força do pensamento também é construído através do tempo, que o espírito vai trabalhando isso. Tá? O pensamento tem cor. Quem duvida disso? Eu quero ver, Odair, eu te dou essa missão. No dia que a Mariluz, se você for num casamento, a Mariluz pensasse num vestido que ela quer comprar, ela fala em casa assim, eu quero um vestido dessa cor e dessa cor e dessa cor. E você vai com ela procurar no comércio, aquela cor. Ela vai rodar o comércio todo, mas enquanto ela não achar aquela cor que ela queria, ela não vai aceitar as outras. Você pode mostrar todas as outras cores que elas não vão aceitar as outras. Tá? Isso acontece muito com mulher. E no final ainda fala assim, não era bem a que eu queria, não, mas eu vou levar. Eu já estou cansado de andar. Não é assim? Então, e onde foi criada aquela cor? No pensamento. Só que aquele pensamento só existe só na sua mentalidade. Às vezes aquela cor não tem lugar nenhum, mas no seu pensamento tem. E aí você não consegue achar. Mas quando acha, é uma felicidade só. Cheiro. O pensamento tem cheiro. Quem de nós não lembra do cheiro de quê? Quando você era criança, do cheiro da comida que a sua mãe fazia. Você sente agora o cheiro. Ou o cheiro da flor que estava plantada no quintal. Isso marca tanto o indivíduo que a gente não esquece. Ah, eu lembro quando a mamãe plantava, quando a mamãe fazia isso, e plantava dália, tinha um cheiro, que plantava uma rosa que tinha um cheiro espetacular, que eu não esqueço até hoje. Aonde ficou gravado esse cheiro? No pensamento. Tá? O pensamento tem sabor. Ah, esse que nem se fala ainda, né? Fica com fome, fica com fome. E de repente, você lembra da comida que você faz em casa, ou de um prato que você gosta bastante. Estou com a fome e fica pensando naquele prato, você não sente o gosto daquele prato na boca. É o pensamento que traz tudo aquilo para você. Então, o pensamento ele é muito poderoso para atuar nas nossas vidas, para a gente saber tão pouco sobre ele. E, por isso, sofremos muito por não conhecer esse elemento tão importante. O pensamento ele é convergente, ele pode ser convergente. Por exemplo, nesse momento, nós estamos vivendo um momento de convergência de pensamento. Os nossos pensamentos espíritas convergiram tudo para esse ponto aqui. Só que o fato de convergir
se o pensamento convergir, obrigatoriamente não é uma coisa boa, porque há pensamentos maléficos, ruins, que convergem também para fazer o mal. Da mesma forma que esse pensamento converge para fazer o bem, há os pensamentos que convergem para um ponto também para fazer o mal. E aí que mora o perigo, né? Aí que entra o orar e vigiar para que não caia em tentação. Vamos ver também o pensamento divergente. Aqui para mim, nesse pensamento divergente, está uma das grandes provações que Deus nos deixou, que é a diferença de pensamento. Olha como sofremos com a diferença de pensamento. Eu penso que sou o dono do mundo e que todo mundo tem que pensar igual eu. Você pensa que você é dono do mundo e todo mundo tem que pensar igual você. Mas eu não penso igual você, não penso igual o Heraldo, não penso igual coisa. E então o que é que nós vamos fazer por isso? Vamos criar seres antagônicos que vão se odiar por causa disso. Hoje está muito comum no planeta. Só por não pensarmos da mesma forma, nós vamos ter que nos odiar, vamos ter que ser inimigos. E esse pensamento foi colocado exatamente para que nós aprendêssemos a conviver nas diferenças. Não existe nada mais diferente do que o indivíduo humano. Então é natural que os pensamentos sejam diferentes. É natural. Ou Deus estaria louco em colocar tanta diferença para viver junto, só para a gente ficar brigando aqui. Não. Deus colocou a gente com essas diferenças para que nós exercitássemos essas diferenças e aprendêssemos a conviver com elas. Até porque essas diferenças são importantes. Já pensou se todo mundo quisesse ser médico? Já pensou se todo mundo quisesse ser fiscal, igual o Ideraldo? Não ia ter outra pessoa para fazer as outras coisas. Então, é natural que um pense uma coisa, que outro pense outra. E nem por isso nós vamos deixar de nos amarmos. Então, não é o fato do pensamento ser convergente que seja coisa ruim, divergente que seja coisa ruim. É exatamente a maneira como nós encaramos esse pensamento. Tá? Pensamento negativo. Quem conhece alguém que tem pensamento negativo? Né? Eu chego a dizer que a grande maioria do planeta Terra pensa muito negativo. As vibrações que andam no planeta são de negatividade muito forte, porque você vê na televisão, você chega lá, de vez em quando você vê passar uma reportagem bonita, boa, que traz emoção, mas aquelas reportagens não são citadas, não são citadas. E às vezes as televisões, sabendo que o público não dá muito papo para reportagem boa, prefere botar aquelas que pingam sangue. E aquelas reportagens de comentários, e nós comentamos e levamos notícias, e temos prazer de. Chega, suamos o canto da boca de tanto falar daquelas reportagens, né? Espalhando o mal. O mal não merece ser espalhado. O bem, sim, deve ser levado a toda parte. Até porque o bem é uma necessidade do espírito. O espírito se alimenta do bem que faz. O espírito que não pratica o bem, do ponto de vista espiritual, ele é um espírito raquítico. É um espírito que é esfomeado, é um espírito que é doente. Né? Mas nós estamos sempre voltados mais para as notícias ruins, para as coisas ruins, do que pensar positivo, pensar positivo. Aliás, esse pensar positivo, esse pensamento positivo que também existe, me levou uma certa feita a ficar, por que eu devo pensar positivo? Eu tenho um amigo que eu trabalhei 25 anos com ele. 25 anos eu da ele passou jogando na Mega Sena.
25 anos jogando na Mega Sena. Toda semana jogava R$ 50 na Mega Sena. Nunca acertou uma quadra. E eu falava com ele, mas se você guardar esse dinheiro, vai ter vantagem. Ah, você tem pensamento negativo, você não, eu vou acabar acertando um dia. Nós aposentamos, nós dois, e ele não tinha acertado ainda, só se acertou depois. Eu não sei. Mas é porque, apesar do pensamento dele ser forte, e o pensamento positivo é um pensamento forte, o entendimento que ele tinha de pensamento positivo é outro. O pensamento positivo é aquele pensamento que tem compromisso com o bem e com o bom. Não é um pensamento que diz que você vai ganhar sempre, que você vai acertar sempre. É o que tem compromisso com o bem e com o bom. Não um pensamento materialista que visa você sempre levar vantagem no jogo que você joga, no negócio que você faz, tá? É, ele é um pensamento que te dá força para você ter coragem de recomeçar de novo, mas não nas formas como é entendida. E aí a neurociência faz um estudo e mostra que toda mensagem que nós recebemos, que nosso cérebro recebe, é através de imagem. Isso quer dizer o quê? Que um cego de nascença, se você quiser passar a imagem para ele, fica muito difícil ele entender. Se eu falar para um cego de nascença, é uma bola, ele não sabe o que é uma bola. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que entregar a bola na mão dele, ele vai tatear a bola, criar o formato, aí o cérebro lê. Aí toda vez que você falar em bola, ele vai criar aquele formato, tá? Então, aí está a grande jogada. O pensamento positivo é importante a gente pensar positivo, porque o pensamento positivo ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. E quando você pensa positivo, você cria, você libera hormônios para o seu corpo que vão te fazer bem, vão te causar bem-estar, vão te causar saúde, quando você está pensando positivo. Só que você pensando positivo, se aconteceu aquilo que você pensou, ótimo. Se não aconteceu, também, como o corpo não sabe, o cérebro não sabe separar o que é imaginário do que é real, causou o mesmo bem em você. Porque para o cérebro aquilo aconteceu. Daí a necessidade de a gente pensar positivo. Tá? Não é pensar positivo só porque vai dar certo, mas pensar positivo, uma pessoa positiva sempre ganha, sempre leva vantagem. Porque mesmo que aquela coisa positiva não tenha acontecido, ele vai ter o organismo dele produzindo hormônios que vai lhe fazer o bem-estar. Tá? A vontade, como nós já dissemos, tem origem no espírito, é a criação também do espírito, e depende, só, só voltando aqui, a vontade com. O que vocês acham? Esse rapaz aí está com vontade? Hã? Ele está com vontade de descansar, né? Então, a vontade, ela é bem geral. Vontade de quê? Que eu posso pensar, ele não está com vontade, esse cara não tem vontade, ele tá com, mas ele está com vontade de dormir, vontade de descansar, vontade de não fazer nada, tá? É o que o espírito dele gera, é essa vontade que o espírito dele está gerando. Tá? No arcabouço espiritual dele, isso está construído ainda. É necessário que ele vá naquele processo de arquétipo de novo para mudar todo esse estado de coisa, para criar a vontade verdadeira. Modificação do pensamento. É muito necessário que a gente procure, a cada instante, estar orando e vigiando, ou vigiando e orando, para não cair em tentação, para modificarmos o nosso pensamento, a necessidade de modificarmos o nosso pensamento. Nós vivemos, às vezes, em família, às vezes em diversas contendas,
só porque não mergulhamos na correção dos nossos pensamentos, na modificação dos nossos pensamentos. Porque esse pensamento, ele é importantíssimo. Primeiro, a gente deixa manifestar as paixões, mas é necessário que a gente modifique esse sentimento de paixões para sentimento de conhecimento. É necessário conhecer. E aí, esquecemos que vivemos em meio aos nossos pensamentos. Ninguém está mais perto de nós do que o nosso pensamento. Quando você fica com raiva de alguém, quando você fica com bastante raiva de alguém, pode ser que você ficou com raiva, mas você não tem força o suficiente para levar aquele pensamento até aquela pessoa, até porque ela está vibrando em outra faixa. Aí você manda a raiva para ela, mas ela está vibrando numa faixa de frequência modulada, mais alta, e aí aquele pensamento seu não atinge. A lei de afinidade não vai permitir que ele se encontre. Mas, com certeza, a raiva que você ficou vai te atingir. Aí Jesus dizia o seguinte: aquele que cometer algo contra o seu irmão merecerá anátema, merecerá punição. E aí nós vemos muitas pessoas irritadas colhendo punição dia a dia. É, faringite, meningite, estomatite, tudo isso criado por ele. E se for ver, por que eu estou com estomatite? Por que eu estou com raiva? Por que eu estou com gastrite? Por quê? Simplesmente porque eu fiquei com raiva de alguém que nem prestou atenção em mim. Não adiantou nada a minha raiva. Mas, para mim, a punição vem automaticamente. A lei, ela é perfeita, ela corrige imediatamente. A gente fica esperando um dia, no dia do juízo, encontrar para ser punido, ser castigado. E, de fato, a lei não é de castigo, é de correção. Ela já corrige automaticamente. Você fica o tempo todo irritado, então eu vou te dar aqui uma gastritezinha, você vai pegar uma gastritezinha, você mesmo vai construir essa gastritezinha em você e vai te dar um trabalhozinho. Mas aqui ninguém tem gastrite, né? Isso acontece lá em casa. E nós vivemos em meio aos nossos pensamentos. Aí a gente vê uma pessoa preocupada. Esse aqui acha que vai resolver, acha que vai pagar a dívida à noite. Henry Ford dizia que quando você está com um problema, pega e vai dormir durante a noite, porque você não resolve nenhum problema à noite. Se você está devendo, você não tem como trabalhar para pagar. Você não tem como conversar com a pessoa que você está devendo. Se você está doente, não tem, até para ir ao médico é difícil. Então dá um jeito de dormir, que no outro dia você vai acordar com essa cara aqui disposto e com disposição para ir atrás do que você precisa. Ninguém resolve o problema à noite. É através do pensamento, tem uma casa, que é a verdadeira casa, a nossa casa real. E essa casa real é construída através da vontade e do pensamento, mas a vontade usando o pensamento para fazer essa casa real, que é a nossa casa mental. Todo mundo vive dentro da sua própria casa mental. E essa casa mental é intransferível. Não adianta você ficar alegrinho achando que a Mariluz está fazendo a sua casa mental, porque não está. É você que tem que se virar. E é você também que tem que se virar, tá, Nina? Fazer a sua casa mental. Tá? E eu tenho que me virar para fazer a minha também. Vamos me incluir nisso. Ninguém faz a casa mental do outro. E essa casa mental é feita através dos pensamentos. Dos pensamentos. Acontece que tem casa mental, aí estão as casas mentais.
Acontece que tem casamental que está desse jeito, que estão desse jeito. Se elas se apresentassem para a gente, se eu olhasse para a minha casa mental, de repente eu não teria coragem de entrar dentro dela, de entrar nessa casa mental. Tal o sujeiro da minha casa mental. Porque eu não zelo da minha casa mental. Tá? Então, é importante que a gente esteja vigiando os nossos pensamentos. Pensamento ruim apareceu? Show, pensamento ruim. Vem cá, vou pensar na coisa boa. Tem tanta coisa boa para pensar. Ah, estou com raiva de fulano. Ah, por que eu vou ficar com raiva de fulano? Porque se essa raiva que eu estou com ela só vai fazer mal para mim. Então, e isso não tem como fugir disso. Pronto, acontece mesmo. Cada vez que eu me irrito, cada vez que eu faço alguma coisa ruim, eu estou construindo a minha casa mental com aquilo que eu produzo. Mais é possível construir uma casa mental melhor, limpa. Aqui já melhorou bem a casa, né? Quer dizer, é claro que aqui só tem um cômodo, dois cômodos da casa, mas você começa a imaginar que uma casa que tem dois cômodos dessa deve ser uma casa bem organizadinha, dá para morar bem, né? Deve ser o daí que deve ter uma casa desse jeito. Não. Esse pessoal aí que trabalha com espiritismo há muito tempo, né? Não, não, eu. Mas o fato é que vigiar e orar, porque as nossas construções, elas são inexoráveis. Não há como fugir. Eu querendo ou não, eu estou construindo a minha casa mental. E vou ser feliz ou sofrer infeliz. Vou ser feliz tanto quanto se pode, como está escrito na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, tanto quanto se pode ser feliz, ou ser infeliz, tanto quanto eu consigo ser. Então, a minha felicidade depende primeiramente dos meus pensamentos e depois da elaboração daquilo que eu faço com os meus pensamentos. Muita paz a todos e que Jesus nos ampare.